Para entendermos essa súmula 360, é necessário, primeiramente, sabermos o que é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Nosso próximo tópico de aula será justamente o lançamento tributário. Mas temos que adiantar aqui um minutinho, você não precisa se preocupar em anotar nada, porque nós iremos falar mais sobre isso lá adiante, seguindo aqui com a nossa matéria. Porém, só para resolvermos essa súmula, eu tenho que saber o que é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Os tributos sujeitos a lançamento por homologação, eles têm previsão lá no artigo 150 do Código Tributário Nacional. E são aqueles em que a lei estabelece que o próprio contribuinte, ele deve verificar que ocorreu o fato gerador, ele, contribuinte, deve calcular o tributo e ele, contribuinte, deve já recolher o tributo, sendo que a autoridade administrativa ela só vem depois, bem depois, para ver se aquela tributação foi recolhida corretamente. Então, no tributo sujeito a lançamento por homologação, quem faz tudo por primeiro é o próprio contribuinte. Então, ele vê, opa, ocorreu o fato gerador, opa, tenho que pagar tanto, opa, já vou pagar. A autoridade só vem depois para conferir, para ver se está tudo certo. E a súmula 360 está dizendo o seguinte, olha, nesses tributos em que o próprio contribuinte verifica que ocorreu o fato gerador, que ele já calcula o tributo e ele já recolhe o tributo, uma vez declarados e pagos a destempo, não fazem jus à denúncia espontânea. Gente, essa leitura tem que ser feita devagar e sentindo na pele exatamente o que essa súmula quer dizer. Porque senão nós incorremos no erro de afirmar que tributo sujeito a lançamento por homologação não tem denúncia espontânea, o que é um absurdo. Tem denúncia espontânea. Não terá quando for declarado e pago a destempo. Como assim, Josiane? Está tudo muito vago. Calma. Vamos por partes, então. O que acontece? A pessoa contribuinte, no direito tributário, tem duas obrigações. Tem lá, obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. O que é mesmo uma obrigação tributária principal? Artigo 113, parágrafo 1º do CTN, é aquela que tem por objeto o pagamento. Pagamento de tributo ou de penalidade tributária. Mas é aquela que o sujeito põe a mão no bolso para pagar, seja tributo, seja penalidade tributária, certo? E a obrigação tributária acessória, previsão no artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Nós temos, de acordo com esse dispositivo, que consiste nos deveres formais que o sujeito passivo está obrigado a fim de facilitar a arrecadação e a fiscalização. Seria, então, o ato de emitir nota fiscal, declarar impostos, escriturar livros. Ok, muito bem. Então, o contribuinte ele tem, além de pagar o tributo, que cumprir esses deveres aqui. Emitir nota fiscal, escriturar livro, declarar imposto. Então, vamos imaginar que o contribuinte aqui do IPI, IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é, por sua vez, um tributo sujeito ao lançamento por homologação, ele não tenha dinheiro agora, no momento, para pagar esse imposto. Ele fez lá as operações de industrialização de produto, mas ele não tinha dinheiro para pagar. Isso ocorreu em 2010. Esse sujeito aqui, ele deixou de pagar o IPI em 2010, ou seja, ele não cumpriu a obrigação tributária principal. No entanto, ele cumpriu a sua obrigação acessória. Ele entregou perante a Receita Federal a DCTF, que se chama Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Então, o contribuinte aqui de tributos federais tem obrigação de entregar aqui, de tempo em tempo, a DCTF, essa declaração de débitos e créditos de tributos federais. E, então, nessa oportunidade, o meu contribuinte falou, ó, eu não paguei aqui o IPI de 2010 porque eu não tinha dinheiro, mas está aqui, ó, está registrado que eu devo. Esse sujeito que acabou de declarar o imposto, porém não pagou, ele não faz jus à denúncia espontânea.
Se agora, por exemplo, em 2002, ele resolve querer pagar, mesmo que ele alegue, olha, mas ninguém veio me cobrar, ninguém fez nada, eu estou aqui espontaneamente querendo pagar, não é denúncia espontânea. Porque para a autoridade administrativa, essa entrega de declaração é como um ato administrativo. E a denúncia espontânea, ela só tem lugar aonde? Ela só tem lugar, na verdade, antes de qualquer procedimento administrativo. O STJ considera que essa entrega de declaração é um procedimento administrativo. Por isso que ele fala, ó, no tributo sujeito ao lançamento por homologação, uma vez declarado e pago a destempo a posteriori, perdeu o direito da denúncia espontânea. Por quê? Porque ele fez uma declaração e, de acordo com os olhos do STJ, essa declaração aqui, ela teria, sim, um procedimento, um cunho de procedimento administrativo. Agora, não posso afirmar que no tributo sujeito ao lançamento por homologação não existe a denúncia espontânea. Pega o mesmo tributo, agora transfere do exemplo. Vamos lá. O contribuinte do IPI, em 2010, não tinha dinheiro, por isso, então, não cumpriu a sua obrigação principal. E com relação à sua obrigação acessória? Ele decidiu não cumprir também. Olha só, ele, em 2010, não pagou o IPI, que é tributo sujeito a lançamento por homologação, então ele não cumpriu a obrigação principal e ele também não cumpriu a obrigação acessória. Ele não fez nada, devo, quando a pessoa deve, dever mais um pouco, não tem problema. Se ele resolve vir aqui em 2012 e quitar essa dívida tributária, e ela for antes de qualquer procedimento administrativo, esse já terá jus ao benefício da denúncia espontânea. Como assim, Josiane? Porque o fato de ser tributo sujeito a lançamento por homologação não impede a denúncia espontânea. O que impede é declarar e pagar a destempo, porque a declaração funciona como uma espécie de procedimento administrativo. E depois de procedimento administrativo, eu não falo em denúncia espontânea. Agora, não paguei, não fiz nada. Apresentou a declaração? Não. Pagou? Não. Não fez nada? Não, não fiz nada. Então, agora, se você resolve pagar antes de qualquer procedimento administrativo, você faz jus, sim, ao benefício do artigo 138 do CTN, que é a denúncia espontânea, e você poderá pagar aqui esse tributo sem o valor da multa tributária. Ok? Pessoal, com isso agora fechamos realmente o tema responsabilidade tributária. Passando adiante na nossa matéria, o nosso próximo tópico é estudar crédito tributário. Mas para nós estudarmos o crédito tributário, primeiro eu tenho que saber como é que eu chego nele. Como que chega no crédito tributário para depois saber o que ele é. Bom, volta lá para a nossa sequência de direito tributário que tem que estar dentro de nós. Nós sabemos que a Constituição Federal outorga poderes para os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para eles criarem, majorarem os tributos. Os tributos serão criados e majorados por meio de lei. Via de regra, lei ordinária. Mas existem 4 tributos que só podem ser criados por meio de lei complementar. Falou em lei complementar. Tributo que só pode ser por lei complementar. Já vem na sua cabeça o quê? SEGI. Vai, com toda a vontade que você está de passar na sua prova agora, do dia 16 de dezembro, você grite bem alto. Quais são os tributos que estão lá em lei complementar? SEGI. SEGI significa o quê? Contribuição Social Residual, empréstimo compulsório, IGF, imposto residual. Foi! Lembre-se ainda que medida provisória também pode instituir e majorar tributos. A lei que vai criar o tributo, ela tem que descrever o fato gerador, pois uma vez praticado no mundo concreto esse fato gerador, faz surgir imediatamente e infalivelmente a obrigação tributária. A obrigação tributária, por sua vez, pode ser principal ou acessória.
Quando surge a obrigação tributária, surge também, juntamente com ela, os sujeitos da relação jurídico-tributária, sujeito ativo e sujeito passivo. Ei, quem é mesmo o sujeito ativo? É aquele que tem o direito de receber o tributo. E quem é o sujeito passivo? É aquele que tem o dever de pagar o tributo. Pergunto a você, se o sujeito ativo tem o direito de receber o tributo e o sujeito passivo o dever de pagar o tributo, eu posso afirmar que o sujeito ativo ele detém um crédito tributário em face do sujeito passivo? Sim ou não? Claro que sim. Se o sujeito ativo tem o direito de receber e o sujeito passivo o dever de pagar, então eu posso afirmar que o sujeito ativo tem um crédito tributário em face do sujeito passivo. Muito bem. Esse crédito tributário, ele vai ser concretizado, constituído por meio do lançamento tributário. Então, vem cá. O que cria esse crédito tributário, o que traz para o mundo real o crédito tributário é o lançamento tributário. Então, o lançamento tributário constitui o crédito tributário. Vai dar vida ao crédito tributário. Isso você tem que saber. Porque já vi cair em provas da FGV, não caiu ainda em prova de primeira fase, nem de segunda, mas em prova de procuradoria, magistratura, a seguinte pergunta: o que constitui o crédito tributário é a ocorrência do fato gerador? Falso! Olha onde está o fato gerador, gente, olha aqui, ó. Fato gerador está aqui. Do fato gerador ainda existe a ocorrência da obrigação tributária, o surgimento dos sujeitos e aqui o crédito tributário que só vai aparecer com o lançamento tributário. Então, o crédito tributário ele só surge com o lançamento tributário. Não é o fato gerador, não é a obrigação tributária, não é o surgimento dos sujeitos da relação, é com o lançamento tributário. E o lançamento tributário, por sua vez, ele será de 3 modalidades. Nós temos o lançamento tributário de ofício, por declaração e o lançamento por homologação, que falamos há pouco ainda. O que diferencia uma modalidade de lançamento da outra modalidade? Bom, o lançamento de ofício, ele tem previsão aqui no artigo 142 do Código Tributário Nacional. E de acordo com esse dispositivo, é quando a autoridade administrativa, agora a autoridade administrativa, é ela que verifica que ocorreu o fato gerador, é ela que determina a matéria tributável, é ela que calcula o tributo devido, é ela que identifica o sujeito passivo e é ela que manda você pagar o tributo. Então, na modalidade de lançamento de ofício, quem faz tudo sozinha, sem ajuda de ninguém, é autossuficiente, é a autoridade administrativa. É ela que verifica que você praticou o fato gerador, é ela que determina a matéria tributável, é ela que calcula o tributo, é ela que identifica o sujeito passivo e manda você pagar. Quando nós verificamos, o tributo já está lá em casa, o carnê para eu pagá-lo. De que tributo que eu estou falando? Que chega o carnê lá em casa para a gente pagar? Ora, estamos nos referindo ao IPTU, ao IPVA, as contribuições de melhoria, as taxas, a COSIP, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Então, esses tributos que a autoridade não precisa da ajuda de ninguém, ela mesma verifica que ocorreu o fato gerador, calcula o tributo e manda você pagar, é denominado de lançamento de ofício, previsto no artigo 142 do CTN. E o lançamento por declaração? Esse nós iremos encontrar aqui no artigo 147 do Código Tributário Nacional. Nessa modalidade de lançamento, nós temos que, para a autoridade administrativa poder constituir o crédito tributário, ela precisa necessariamente receber
informações do sujeito passivo sobre a ocorrência do fato gerador. Então, vamos lá. Aqui no lançamento por declaração, o sujeito passivo é quem informa que praticou o fato gerador, para só assim, então, a autoridade administrativa poder constituir o crédito tributário. Se o sujeito passivo não informa que praticou o fato gerador, a autoridade não tem como adivinhar que esse fato gerador ocorreu e, por isso, ela não consegue constituir o crédito tributário. Exemplos de tributos que o sujeito passivo tem que informar sobre a ocorrência do fato gerador para a autoridade poder constituir o crédito. Podemos mencionar o imposto sobre importação na bagagem. Esse imposto sobre importação na bagagem é denominado por declaração, mas na bagagem. Por quê? Imagine você pega um feriado e vai até o Paraguai. Lá no Paraguai, você pode ficar o dia inteiro só fazendo compras. Mas você, como um bom contribuinte, você dedica-se às suas compras apenas nas 2 primeiras horas do dia e depois você vai para a fila da aduana, embaixo de um sol de mais de 40 graus, em uma fila que leva lá umas 4, 5 horas. E você não se importa com isso, porque você está cumprindo o seu dever de cidadão. Você está naquela fila para informar à Receita exatamente tudo que você está importando do Paraguai para o Brasil. Mas tudo. Então você tem que informá-la porque você está dizendo para ela que você está praticando o fato gerador do imposto de importação. Então é por isso que você fica naquela fila. E fica. Se você não fizer isso, a autoridade não tem como saber que você está importando e muito provável que ela não consiga te autuar para você pagar o tributo. Há outras pessoas, no entanto, que vão para o Paraguai e ficam o dia inteiro realmente só gastando, batendo perna. Na hora de ir embora, passa reto pela fila da aduana. Mas o que essa pessoa faz? Ela coloca o relógio novo no pulso, coloca o Nike Shox no pé, dá uma sujadinha ainda para dizer que é usado, vai escondendo tudo na mala, esconde lá os Victoria's Secrets que comprou de monte, PlayStation, computador, esconde tudo e passa reto pela fila da aduana, para não informar a autoridade que está ali praticando o fato gerador do imposto de importação. Essa pessoa vai recolher o imposto? Não, porque se não avisar a autoridade administrativa, não tem como ela adivinhar e ela mesma ir lá e constituir o crédito, a não ser que você seja parado bem no meio da ponte, né? Que beleza, e é pego em flagrante, vai ter que pagar todo aquele tributo. Caso contrário, se você é uma pessoa discreta, consegue passar muito bem por essas circunstâncias, você não vai ter que recolher esse tributo. Um outro exemplo de tributo sujeito ao lançamento por declaração é o ITBI, é o mais comum até. O ITBI é um imposto sobre transmissão de bens imóveis por título oneroso. Na maioria dos municípios, quem deve recolher esse imposto é o comprador do imóvel. Então, quando a pessoa compra um imóvel, ela dirige-se até a prefeitura, comunica sobre a compra do imóvel para que a prefeitura, então, faça a constituição do crédito tributário aqui do ITBI. A prefeitura vai dizer, você comprou um imóvel? Pera lá, deixa eu ver quanto que vale esse imóvel. Blá, blá, blá. Pronto, está aqui o carnê, agora pague o ITBI. Então, quando o contribuinte precisa informar sobre a ocorrência do fato gerador, o tributo é denominado de lançamento por declaração. E a última modalidade, que comentamos há pouco rapidamente, é o tributo sujeito a lançamento por homologação. O que nós temos aqui? Nessa modalidade, prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional, nós temos que a lei estabelece que o próprio contribuinte, ele mesmo, ele deve verificar que praticou o fato gerador, ele deve calcular o tributo e ele já deve recolher o tributo. A autoridade administrativa ela não participa nesse primeiro momento. Ela só vem depois para verificar se aquela tributação foi correta. Então, no lançamento por homologação, quem faz tudo sozinho no começo é o próprio contribuinte. Ele verifica que ele praticou o fato gerador, ele calcula o tributo e ele já paga o tributo. A autoridade só vem depois para ver se está tudo certo.
Hoje, a maioria dos tributos estão sujeitos ao lançamento por homologação. Então, nós temos como exemplo o ICMS, o IPI, o ITR, o Imposto de Renda, temos ainda PIS, COFINS. Como eu falei, pessoal, a maioria dos tributos é lançamento por homologação. Cuidado com dois, para não confundirmos na hora da prova. O primeiro deles que pode confundir é o ITR. O ITR é um imposto sobre a propriedade territorial rural. Ele é por homologação a partir da Lei 9393 de 96. E por que eu digo que você pode confundir? Porque o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, é lançamento de ofício. Já o ITR, que é Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, esse é por homologação, porque a lei determinou a partir de 96 que ele fosse dessa forma. Então, não confunda. E o segundo, que também gera muita confusão, é o imposto de renda. O imposto de renda é por homologação. Muitos acham que ele é por declaração, porque em abril de todo ano, todo mundo tem que entregar lá a sua declaração de imposto de renda. Mas em abril de todo ano, quando nós entregamos a declaração, como que funciona? Bom, estou lá na frente do computador fazendo minha declaração, ou ainda meu contador. Ele vai pegar o telefone e vai me ligar, ó, verifiquei aqui pelas suas informações que você recebeu uma renda no decorrer do ano e você não informou ainda. E por isso que não recolheu ainda o tributo. Então, ó, verificando aqui, você tem uma alíquota tal de pagar o tributo. Você já vai recolher o imposto de renda e já entrega a declaração. Não é isso? Ora, se você mesmo verificou que praticou o fato gerador, ou seja, que você oferiu renda durante o ano, você já calcula o tributo e você já paga, é tributo chamado de por declaração? Claro que não, é por homologação. Você já viu que deve, você já recolhe. Você não espera a autoridade administrativa mandar um carnê para cobrar esse tributo. Você não faz isso. Você já recolhe e já paga. Essa declaração que nós entregamos em abril de todo ano é nada mais, nada menos que o cumprimento de uma obrigação acessória. Lembram-se da obrigação acessória? Dever formal que o sujeito passivo é obrigado, a fim de facilitar a arrecadação e a fiscalização. Então, a obrigação acessória é de dizer, ó, eu tive esses rendimentos durante o ano. Só isso. Mas o próprio contribuinte já verificou que ele praticou o fato gerador, já calculou o tributo e já recolheu. Então, guarde que o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza é por homologação. Tranquilo? Muito bem. Bom, gente, agora a pergunta que se faz. Quanto tempo a Fazenda tem para constituir o crédito tributário? Quanto tempo a Fazenda tem aqui para fazer o lançamento tributário? Como assim, Josiane? Não estou compreendendo. Bom, pessoal, a lógica seria o seguinte. Tão logo ocorreu o fato gerador, que nasceu a obrigação tributária, que apareceram os sujeitos ativo e sujeito passivo, seria que o sujeito ativo já constituísse o crédito, já fizesse aqui o lançamento tributário, concordam? Muito bem. Essa seria a lógica. E seria o correto, seria o esperado. Mas nem tudo nessa vida ocorre como nós desejamos. Por motivos alheios à nossa vontade, por vezes, pode demorar para acontecer tal evento. E o nosso legislador tributário, já sabendo dessas situações, ele disse, olha, é verdade, às vezes pode ocorrer o fato gerador e ainda não ter sido constituído o crédito, não ter dado tempo ainda para ser feito o lançamento tributário. Por isso que o legislador tributário estabeleceu, então, um prazo para que a autoridade administrativa pudesse constituir o crédito e que também não durasse eternamente esse prazo. Não é? Já pensou? Agora que você está aqui em 2012, de repente vem a Fazenda e diz, olha, lá em 1990 você não pagou esse tributo. Não tem cabimento. Então, ele tem que ter um prazo. Tudo bem que não precisa tão logo que ocorreu o fato gerador, ele já fazer o lançamento, a autoridade, mas ela também não pode ter a vida inteira
para um belo dia acordou feliz e fazer o lançamento. Tem que ter um prazo. Nesse prazo, o legislador escolheu que fosse ele de 5 anos. Então, a Fazenda ela tem um prazo de 5 anos para constituir o crédito tributário. Ela tem aqui, 5 anos para constituir o crédito. Sob pena de ocorrer a decadência. A decadência é a perda, até colocarmos aqui, a decadência é a perda do direito do fisco, da autoridade administrativa, de constituir o crédito tributário. Então, a Fazenda tem 5 anos para constituir o crédito, 5 anos para fazer o lançamento tributário, sob pena de ocorrer a decadência tributária. A decadência é a perda do direito do fisco de constituir o crédito. Se ela não fizer isso em 5 anos, ela nunca mais na vida dela poderá constituir o crédito tributário. Nunca mais. Nunca mais, porque ocorreu a decadência. Então, quanto tempo o fisco tem para constituir o crédito? 5 anos. Se você descer agora na portaria do seu prédio, sair na rua e perguntar quanto tempo o fisco tem para constituir o crédito tributário, todo mundo vai falar 5 anos. 5 anos, 5 anos, 5 anos. Por que, Josiane? É porque no direito tributário a maioria dos prazos são 5 anos. Então, saber que a Fazenda tem 5 anos para constituir um crédito tributário não é muito importante para a nossa prova. Quer dizer, importante desculpe, deixa eu até corrigir aqui. Porém, pode não ser suficiente. Essa era a palavra adequada. Então, saber que a Fazenda tem 5 anos para constituir o crédito pode não ser suficiente. Por que, Josiane, pode não ser suficiente? É porque a nossa prova pode perguntar exatamente, quero saber o dia que ocorre a decadência. Você sabe que para ter decadência são 5 anos. Passou 5 anos, tem a decadência. Mas e o dia? Diga para mim o dia que ocorre a decadência. Para eu falar isso para a minha prova, eu tenho que saber quando é que tem início o prazo decadencial. Quando é que inicia-se a contagem desse prazo decadencial? E aqui no direito tributário, nós temos 2 regras para contarmos o prazo decadencial. O prazo é sempre o mesmo, são sempre 5 anos. Porém, a depender da regra, eu posso ter que a decadência ocorreu antes ou depois. Então, eu sempre terei que respeitar essas 2 regras para dizer quando efetivamente se opera a decadência. A primeira regra, nós encontramos aqui no artigo 173, inciso 1, do Código Tributário Nacional. Já a segunda regra, nós encontramos no artigo 150, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional. O que eu tenho na primeira regra? Na primeira regra, nós temos que o fisco ele terá 5 anos para constituir o crédito tributário, contados do primeiro dia do exercício, então, primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento. Já explico. Então, de acordo com essa regra, o fisco tem 5 anos para constituir o crédito, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento. E pela segunda regra, Josiane, o fisco tem 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Então, de acordo com a segunda regra, ocorreu o fato gerador, 5 anos para constituir, sob pena de ocorrer decadência. Pela primeira regra, ora, tem 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento. Quem é que está na primeira regra? Quem é que está na segunda regra? Nós temos aqui, na primeira regra, são os tributos sujeitos a lançamento de ofício e por
declaração. E na segunda regra, os tributos sujeitos a lançamento por homologação. Como que funciona? Vamos lá para um exemplo. Vamos imaginar que a prefeitura não fez a notificação de lançamento do IPTU. Ela teve um problema nos seus computadores, deu lá uma pane, e ela não pôde emitir o carnê de IPTU para a casa dos moradores. Se ela não fez isso, até quanto tempo ela tem ainda para constituir o crédito tributário? 5 anos. 5 anos contados de onde? Agora você faz a outra pergunta. É tributo sujeito a lançamento de ofício, declaração por homologação? IPTU é de ofício. Se é de ofício, é a primeira regra. São 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento. Vem cá. Quando é que poderia ter ocorrido o lançamento de IPTU? Em 2008. Então, 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento, primeiro dia de janeiro de 2009, eu tenho início a contagem do prazo, sendo então que a decadência irá se operar no dia 1º de janeiro de 2014. Muito bem. Segundo exemplo, ICMS. Vamos imaginar que um contribuinte, no dia 1º de janeiro de 2008, realizou uma operação de circulação de mercadoria. Como o ICMS é um tributo sujeito a lançamento por homologação, em que o próprio contribuinte verifica a ocorrência do fato gerador, calcula o tributo e já paga o tributo, vamos supor que ele viu que teria que recolher R$1.000, porém ele se perdeu nos zeros e recolheu só 100. Faltou recolher R$900. Pergunto, quanto tempo a Fazenda tem para cobrar esses 900? Cobrar não, constituir esse crédito aqui de R$900. 5 anos. 5 anos contados da onde? É tributo sujeito a lançamento de ofício, declaração ou homologação? Homologação. Se é homologação, são 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Se o fato gerador ocorreu aqui no dia 1º de janeiro de 2008, 5 anos, tenho que a decadência irá se operar no dia 1º de janeiro de 2013. Então, viu como dá a diferença? Ambos os fatos ocorreram em 2008. Porém, por conta das regras de contagem de decadência, eu tenho términos diferentes. Pergunto a você, qual é a melhor regra para o fisco? Para o fisco, com certeza, é a regra do artigo 173, inciso 1, do Código Tributário Nacional, porque dá mais prazo para ele. Olha, pela regra do 150, parágrafo 4º, terminou antes o prazo dele. Por essa razão, é que sempre que ocorrer fraude, dolo ou simulação, independentemente da modalidade de lançamento, não importa se é de ofício, declaração, por homologação, não importa. Ocorreu fraude, dolo, simulação, o prazo sempre vai contar pela regra do 173, inciso 1 do CTN. Sempre, sem nenhuma exceção. Tanto que, se você está acompanhando a aula pelo CTN, vai lá para o artigo 150, parágrafo 4º. O que está escrito lá? Está escrito, olha, o fisco tem 5 anos para constituir o crédito nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, salvo quando ocorrer fraude, dolo, simulação. Pega lá a última parte do artigo, salvo quando ocorrer fraude, dolo, simulação. Se eu só tenho 2 regras de prazo decadencial, eu estou na 150 e ele diz que aqui não, então é claro que o meu prazo é do 173, inciso 1 do CTN. Além de contar a regra pelo 173, inciso 1, sempre que ocorrer fraude, dolo, simulação, nós temos também que, quando ocorrer ausência de pagamento quer dizer que a pessoa não pagou nada, nenhum centavo de tributo. Quando ocorrer ausência de pagamento, também, independentemente da modalidade de lançamento, seja de ofício, por declaração ou homologação, não importa. A ausência de pagamento, eu pego a primeira regra. Como assim, Josiane? Volta lá rapidinho para o ICMS.
No ICMS é lançamento por homologação, certo? Aqui ele tinha pago uma parte, não tudo, mas pagou uma parte. Então, eu pego a regra do 150, parágrafo 4º do CTN. Agora, se o meu contribuinte não pagou nada, simplesmente ele ignorou, ele não pagou nada, nada de tributo, aqui eu falo em ausência de pagamento. Se é ausência de pagamento, agora a regra é 173, inciso 1 do CTN. Ocorreu no dia 1º de janeiro de 2008. Pela regra do 173, inciso 1 do CTN, eu tenho o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido, o lançamento. Então, a decadência só irá se operar no dia 1º de janeiro de 2014. Tranquilo? Pessoal, só para fechar, guarde. Quando ocorre fraude, dolo, simulação ou ausência de pagamento, não importa a modalidade de lançamento. A regra é sempre 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido, o lançamento. É a melhor regra para o fisco, certo? Não temos mais tempo, ficamos por aqui. Aula que vem, nós falamos mais sobre prazo decadencial e também iremos falar sobre a prescrição no direito tributário. Um beijo grande e até a nossa próxima aula.